Seja bem-vindo ao canal. Hoje convidamos você a mergulhar em uma reflexão profunda sobre um fenômeno que vem crescendo silenciosamente e que, ao mesmo tempo que fascina, inquieta: o mundo dos bebês reborn. Bonecos hiperrealistas, tratados por muitos não apenas como objetos de arte ou coleção, mas como verdadeiras crianças. São alimentados, vestidos, levados a passeios públicos e até mesmo conduzidos a hospitais, como se fossem seres humanos reais, capazes de adoecer, de precisar de cuidados médicos e, sobretudo, de preencher vazios afetivos. Mas o que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que tantas pessoas, em pleno século XXI, escolhem investir afetos, rotinas e até mesmo cuidados médicos em objetos inanimados? O que esse comportamento revela sobre as fragilidades emocionais, sobre o isolamento social e sobre a crescente dificuldade de estabelecer vínculos reais? Será que estamos diante de uma expressão legítima de arte e terapia ou de um sintoma preocupante de uma sociedade cada vez mais desconectada da realidade? Prepare-se para uma análise crítica, sem filtros, sobre esse fenômeno que nos obriga a encarar perguntas incômodas, mas necessárias, sobre quem somos, o que sentimos e como estamos lidando com nossas emoções no mundo contemporâneo. Se este tema desperta sua curiosidade, já se inscreva no canal, ative as notificações e venha com a gente nessa jornada de reflexão e conscientização. Vivemos tempos estranhos, tempos em que a linha entre a fantasia e a realidade parece cada vez mais tênue. Em uma sociedade que se orgulha de seus avanços científicos e tecnológicos, que celebra a racionalidade como valor supremo, é curioso, para não dizer alarmante, perceber que muitos comportamentos se afastam completamente desse ideal. Um exemplo particularmente inquietante é o crescente fenômeno das pessoas que tratam bonecos hiperrealistas, conhecidos como bebês reborn, como se fossem crianças reais, chegando ao ponto de levá-los a hospitais, passear em praças e até buscar cuidados médicos para eles, como se estivessem vivos, respirando, necessitando de assistência. O bebê reborn, inicialmente concebido como uma obra de arte, um produto artesanal que impressiona pelo nível de realismo com seus traços minuciosos, textura de pele, veias delicadas, fios de cabelo implantados manualmente, unhas pintadas com precisão, transformou-se em algo que ultrapassa a fronteira do bom senso. Não são apenas bonecos decorativos, nem meros objetos de coleção ou ferramentas terapêuticas bem delimitadas. O que se vê, com frequência cada vez maior, são pessoas adultas, maduras, muitas vezes aparentemente lúcidas, tratando essas criações inertes como filhos, vestindo-os, alimentando-os, levando-os ao pediatra, ocupando lugares em restaurantes ou filas de supermercado, transportando-os em carrinhos próprios para bebês e, mais grave ainda, acionando serviços médicos de emergência, demandando que profissionais da saúde ajam como se tivessem diante de si uma vida que na realidade não existe. É necessário que nos perguntemos, com seriedade, o que está acontecendo com o mundo. Porque, em pleno século XXI, com acesso irrestrito à informação, com debates éticos e psicológicos tão avançados, vemos crescer comportamentos que flertam com a irracionalidade mais profunda? Por que tantas pessoas estão dispostas a investir tempo, dinheiro e, sobretudo, afeto em objetos que, por mais perfeitos que sejam, na sua concepção estética, são e sempre serão apenas isso: objetos? Não se trata aqui de desmerecer a arte do rebornista, nem tampouco de ridicularizar aqueles que encontram nesses bonecos alguma forma de conforto ou prazer estético. A questão é muito mais ampla e complexa. O que chama a atenção e merece ser criticamente analisado é o deslocamento afetivo que transforma o objeto artístico em substituto relacional.
O boneco não mais ocupa o espaço da representação, mas passa a ser investido de uma função de presença. Ele passa a ser tratado como uma pessoa, com direito a nome, enxoval, documentação fictícia, consultas médicas e uma rotina que emula, até o limite do delírio, a de uma criança real. Esse fenômeno é sintomático. Ele revela de maneira contundente uma sociedade profundamente carente, fragilizada em suas estruturas emocionais, desconectada de vínculos afetivos reais e muitas vezes incapaz de suportar a dor inerente à experiência humana. Em um mundo onde as relações estão cada vez mais mediadas por telas, algoritmos e filtros, onde a solidão se disfarça sob a ilusão de conexões virtuais, não surpreende que haja quem busque, no silêncio inerte de um boneco, aquilo que não consegue ou não quer encontrar no contato imprevisível e exigente com outro ser humano. Levar um bebê reborn ao hospital é mais do que um gesto excêntrico. É um grito silencioso, um sintoma de um mal-estar social profundo. É a expressão de uma cultura que, ao tentar anestesiar a dor da ausência, da perda, da solidão, cria substitutos que jamais poderão, de fato, preencher esses vazios. Afinal, o bebê reborn não chora de madrugada, não adoece de verdade, não exige cuidados imprevisíveis, não cresce, não confronta. Ele está sempre disponível, silencioso, submisso à vontade de quem o possui. É um afeto sem risco, uma maternidade sem dor, uma presença sem alteridade. O que preocupa não é o bebê reborn em si, mas o modo como ele é utilizado. Ele poderia permanecer tranquilamente no espaço do colecionismo, da arte, ou, com acompanhamento profissional, como recurso terapêutico pontual. No entanto, o que vemos é um uso que extrapola, que se naturaliza como comportamento cotidiano, e que encontra respaldo em uma indústria que alimenta e fomenta esse tipo de relação. Existem lojas especializadas, acessórios, móveis, roupas, serviços fotográficos, tudo pensado para reforçar a ilusão. Quanto mais realista o boneco, maior a sensação de que ele pode, de fato, ocupar o lugar do filho que se perdeu, da criança que nunca nasceu, ou mesmo da relação que não se conseguiu estabelecer. Mas até que ponto esse comportamento é saudável? Até que ponto estamos falando de um recurso para lidar com a dor e em que momento ele se transforma em fuga, em negação da realidade, em substituição patológica do contato humano verdadeiro? É preciso que façamos essa pergunta, sem medo, sem preconceito, mas também sem complacência. A sociedade contemporânea nos empurra cada vez mais para o consumo de experiências pré-fabricadas, para o conforto daquilo que não exige esforço, que não provoca frustração. O bebê reborn é, nesse sentido, um produto exemplar. Oferece a aparência da maternidade sem as suas exigências, a ilusão do vínculo sem o trabalho do cuidado, o conforto da presença sem o risco do abandono. Mas, como toda ilusão, ele cobra um preço. E esse preço é a perda progressiva da capacidade de estabelecer relações autênticas, de suportar o outro como ele é, com suas demandas, com seus limites, com sua alteridade radical. O que vemos, portanto, é um sintoma de um processo de desumanização afetiva, onde as pessoas preferem relacionar-se com objetos idealizados do que com sujeitos reais. E nesse movimento, perdem-se as competências emocionais que sustentam a convivência humana, a empatia, a paciência, a capacidade de tolerar a frustração, de cuidar do outro e, sobretudo, de suportar a imprevisibilidade que caracteriza toda relação verdadeira. Levar um boneco ao hospital não é apenas um ato curioso, mas um indicativo de que algo está muito errado. Quando profissionais de saúde relatam o espanto ao serem chamados para socorrer um recém-nascido, que ao final revela-se um boneco, estamos diante de uma teatralização da vida, de uma encenação que beira o grotesco e que deveria nos obrigar a perguntar:
Como chegamos até aqui? O mundo parece girar cada vez mais rápido e, paradoxalmente, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas, mais isoladas, mais incapazes de estabelecer vínculos reais. A hiperconectividade digital não produziu mais intimidade, mas mais superficialidade. E, nesse contexto, o bebê reborn é uma tentativa desesperada e talvez inconsciente de resgatar um afeto que se perdeu, mas de uma maneira que evita o risco, o sofrimento e o esforço que as relações verdadeiras exigem. É preciso olhar para esse fenômeno não com zombaria, nem com indiferença, mas com a seriedade que ele merece. Ele nos interpela, nos provoca, nos obriga a refletir sobre o estado emocional e afetivo da nossa sociedade e nos lança um desafio. Como podemos resgatar o valor das relações humanas autênticas? Como podemos reaprender a lidar com a dor, com a perda, com o vazio, sem recorrer a simulacros que, embora reconfortantes, nos afastam ainda mais da experiência humana verdadeira? Fica, então, um alerta. Que possamos reconhecer os sinais de uma sociedade que, ao buscar anestesiar suas dores, corre o risco de se tornar cada vez mais alienada, cada vez mais incapaz de estabelecer vínculos reais, cada vez mais mergulhada em ilusões que, no final das contas, apenas reforçam o vazio que tentam preencher. Que possamos, com coragem, olhar para esses comportamentos e perguntar honestamente o que está acontecendo conosco. E, mais importante, o que podemos fazer para mudar esse rumo, para recuperar a capacidade de amar, de cuidar e de conviver com o outro, não como idealização, mas como ele realmente é, imperfeito, imprevisível, humano. Este vídeo é um convite à reflexão, à conscientização e, sobretudo, à responsabilidade afetiva. Que possamos escolher sempre o caminho do vínculo real, da relação verdadeira e do afeto vivo, mesmo que isso nos exija coragem, paciência e, inevitavelmente, dor. Porque, no fim das contas, é isso que nos faz humanos. E assim chegamos ao final dessa reflexão sobre o universo dos bebês reborn, um fenômeno que, embora à primeira vista possa parecer apenas uma curiosidade ou uma manifestação artística, revela muito mais sobre o estado emocional da nossa sociedade do que gostaríamos de admitir. Não se trata apenas de bonecos realistas, mas de uma expressão silenciosa de uma cultura marcada pelo isolamento, pela carência afetiva e pela dificuldade cada vez maior de estabelecer vínculos reais com outros seres humanos. Enquanto tratarmos objetos inanimados como substitutos para relações que exigem esforço, paciência e presença, estaremos alimentando um ciclo perigoso no qual a fantasia se sobrepõe à realidade e o conforto ilusório nos afasta da experiência humana mais essencial, o contato autêntico com o outro. Que este vídeo sirva não como um julgamento, mas como um convite à reflexão, para que possamos olhar com mais lucidez e responsabilidade para as nossas escolhas afetivas, para os nossos vínculos e, sobretudo, para os sinais de uma sociedade que, ao tentar anestesiar suas dores, corre o risco de se desumanizar. Se você chegou até aqui, eu agradeço pela sua atenção e convido você a compartilhar esse vídeo com quem acredita que essa reflexão pode fazer a diferença. Deixe seu comentário. Conte o que pensa sobre esse tema e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos, sempre dedicados a provocar o pensamento, ampliar a consciência e estimular o debate. Até o próximo vídeo e lembre-se, o afeto mais valioso é aquele que se constrói com pessoas reais, imperfeitas, mas vivas.